em resumo. Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Começa agora, aqui nos estúdios da Rádio UFSCar, o programa Em Resumo. Um programa destinado a dialogar a respeito das pesquisas e dos trabalhos investigativos de professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos, aqui da UFSCar, da USP, Unesp, enfim, das universidades de São Carlos e da região. E nós recebemos hoje aqui com muita satisfação o professor doutor José Carlos Rotem, professor do curso do Departamento de Educação, do curso de Pedagogia e do programa de pós-graduação em Educação. O professor José Carlos é graduado e mestre em Filosofia, doutor e pós-doutor em Educação. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui bater esse papo conosco. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, com teus ouvintes. Legal. Professor, tu tem um trabalho desenvolvido, entre outros aspectos das tuas pesquisas, na questão da avaliação educacional, não é? E a gente tem aí uma discussão intensa no Brasil de longa data a respeito da educação, melhorias da qualidade da educação, mudanças na educação, a educação vista como salvação da pátria, enfim. Como se encaixa os processos avaliativos em toda essa perspectiva? O que é a avaliação educacional? A avaliação educacional, ela entra em vários aspectos. Tem o da escola e tem o da aprendizagem. Perfeito. O que a gente trabalha, que eu trabalho mais, é com a avaliação da escola. Perfeito. Então, a escola, ela desde a década de 90, ela está no foco de grandes políticas nacionais. E nas políticas nacionais, a escola, a avaliação, ela se torna um ponto-chave nessas propostas de avaliação. Por um lado, isso é bom, né? Porque a escola ela começa a ser olhada e diz assim, não, a escola tem que... Quais são os seus resultados? O que acontece aí dentro da escola, tudo mais, né? Mas o grande problema é que, por outro lado, os processos de avaliação, eles acabam sendo um processo de culpabilização da escola. Começa a dizer, olha, os alunos não estão aprendendo, por quê? Porque esse preguiçoso desse professor não está ensinando, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar a escola, vai lá, vamos fiscalizar, fazer os alunos fazerem prova, né? Como também se para avaliar fosse só fazer prova. Mas tudo bem. Então vai lá, põe os alunos para fazer prova lá bonitinho, legal. Daí os alunos não foram bem. Quem é culpado? A política educacional do Estado, da União? Nada. Quem é culpado é o professor. Quem é culpado é aquela escola lá que não está indo bem, né? Essa que acaba sendo assim, a avaliação que é uma coisa que é muito boa. Então, né, toda vez assim que a gente começa a fazer processos de avaliação, a gente tende a melhorar. Né? Claro. Né? Mas por outro lado, ela pode ser também algo para assim, para rebaixar as pessoas. Né? Por exemplo, assim, a minha esposa lá, Zé, arruma isso aí, né? Então você olha lá no espelho, chapéuzinho bonitinho, né? Daí você vai lá, olha assim, não, esse chapéu é muito velhinho para ir lá na Rádio do UFSCar, então pega um chapéuzinho mais novinho, tal. Então, fica menos feinho aqui, né? E legal. Mas quando se usa assim a avaliação, olha, Zé, mas você é feio, hein, rapaz? Você não olha no espelho, não, menino. Olha aí. Daí você vai lá, olha no espelho. Mas eu sou feio mesmo, né? Às vezes a avaliação tem dessa, né? Certo. Assim, e infelizmente no processo aí das políticas de avaliação, a avaliação ela é usada desse lado ruim, né? Não nesse lado de eu olhar no espelho e falar, não, peraí, tem que trocar aqui, o chapéu não dá para ir lá na rádio com um chapéu velho, tem que ir um chapéuzinho novo, né? É isso que é o... Eu estava refletindo na tua fala, professor, recordando o exemplo de outros países. É óbvio que isso não é uma perspectiva colonialista, que o que deu certo acolá tem que dar certo aqui, não é isso. Tá? Mas eu penso nesse compromisso de ver a avaliação não como o empurrar culpas, mas a avaliação como perceber a relação entre o que é oferecido em termos de escola, de política pública,
as próprias demandas que emergem da sociedade, que de alguma maneira se refletem dentro da escola, e como construir um plano em cima disso. Eu estava pensando o caso, por exemplo, vou citar um exemplo que tu conhece, a maioria das pessoas conhece, a questão da Finlândia, que tinha uma educação extremamente deficitária até aí por volta da década de 60, 70, quando então as avaliações e o objetivo de criar um sistema melhor para o país colocou eles numa posição bastante confortável hoje. Nesse sentido, como eles desenvolveram isso? Eu não estudei profundamente a questão, eu vi o que aconteceu e os resultados. Pensando isso em termos de Brasil, eu pressuponho que foi feito um diagnóstico, quais eram, vamos dizer, os problemas efetivos daquela educação e como o Estado construiria, então, uma política e um estímulo ao desenvolvimento. Nesta perspectiva, a minha pergunta para ti é o seguinte: os critérios que estão estabelecidos para a educação, tanto para a educação escolar, que é coisa que tu te aprofundou mais, mas também pensando um pouco nos critérios para avaliação do processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas, em termos gerais, não é? Pensando assim num laboratório gigantesco como o Brasil. Esses critérios são suficientes para criar diagnósticos que ajudem a construir melhores políticas públicas educacionais? E se não são suficientes, como um expert na área, o que tu acha, o que tu percebeu que falta e que deveria ser implementado? Olha, assim, a questão da avaliação, dessa forma de culpabilização, infelizmente também ela é um efeito mundial, né? Sim. Mas isso não impede, né, nós dizemos, aqueles que são apaixonados pela avaliação, aqueles que são, até brinco, né, aqueles que têm a visão romântica da avaliação, dos quais eu faço parte, a avaliação, ela pode ajudar se ela fizer parte de uma política de diálogo. Perfeito. Né? Daí, quem que vai dialogar nessa política? Primeiro é a escola, os professores e os seus alunos dentro da escola. De um outro lado, a comunidade, os pais, né, que têm que ser ouvidos, né? E o Estado. Perfeito. Né? Então, a gente tem um tripé aí. Aí, nesse momento que a gente elabora esse tripé, aí a gente começa a ver, assim, quais são as referências que nós vamos utilizar né, para a aprendizagem, para a questão da avaliação da escola. Quando a gente pensa em referências, a gente começa a pensar quais são os objetivos da escola. Então, os objetivos da escola, assim, em linhas gerais, ele é ensinar. Né? Mas ensinar o quê? Ele é ensinar ao ser humano estar dentro do mundo. Então, nós temos toda uma história, né, da humanidade que nos precede. E teve a humanidade já bateu muita cabeça, já acertou muito. Então, a escola é o lugar onde eu pego isso. Né? Então, aí é isso. Se a escola é esse lugar de sociabilização, no qual você está trabalhando todos os conhecimentos que passam, o avaliar a escola, ela implica em vários aspectos. Uma é até o que se faz nesses exames, que é ver assim, quanto que o aluno aprendeu de matemática, quanto ele aprendeu de português, quanto que ele aprendeu de geografia, história e assim por diante, ciências, né? Mas também é compreender como que aquele aluno ou aquela escola está pegando aquele aluno para que ele seja um ser humano melhor. Perfeito. Né? Quanto que ele é mais crítico, quanto que ele é mais humano, quanto que ele é mais tolerante. E aí, esse processo, a escola, ela é muito mais do que só ensinar matemática e português. É todo isso. Então, você tem esse quadro de referência. Beleza. Agora, quando a gente, com esse quadro de referência, a gente começa a montar alguns instrumentos de avaliação. E aí, a gente começa a ver, essa escola, ela consegue atender isso? Aí passa, tanto para a gente, a pergunta, os professores estão usando a pedagogia adequada?
A infraestrutura escolar, ela é uma infraestrutura que é adequada para aquela proposta? Por exemplo, se você compreende que a gente deve ouvir música dentro da escola. Né? Então, existem aparelhos de som naquela escola? Existe uma banda? Né? Além do professor de educação física, que normalmente mexe com a banda, o professor de artes, os instrumentos são os instrumentos que são adequados para aquela apreensão da música. O prédio, o salário dos professores, a proposta pedagógica, aí você começa a ver uma questão de todos os fatores ou diversos fatores que a educação, o sucesso e o fracasso da educação, ela é como um acidente de avião. Que um acidente de avião, os especialistas sempre dizem, não existe uma única causa. Tem várias causas e daí dá um efeito. A educação, tanto no aspecto positivo, os bons exemplos de educação, como os exemplos que a gente não gosta de educação, eles são multicausais. Perfeito. Então, a avaliação, ela pressupõe esse processo de você compreender quais são as causas que estão influenciando. Quais são as variáveis que estão influenciando naquilo. É claro que o processo de avaliação, ela exige um conhecimento técnico. Né? Tem que ter como que se elabora um questionário, por exemplo, como que você elabora uma prova, que aí compete aos especialistas em avaliação, aos professores dominarem isso. Mas ela também, além desse domínio técnico, que é fundamental, é extremamente importante você ter um diálogo. Né? Então, a hora que a escola dialoga com a comunidade, o Estado dialoga com a escola, né? Então, aquela escola, por que está acontecendo aquilo? Tem um exemplo assim, de um trabalho que a Andréia Santana fez. Ela comparou duas escolas aqui do interior do estado de São Paulo, uma que ia muito bem nos exames, né? E a outra que ia muito mal, né? Daí, nessa ideia não existe um acidente de avião com uma única causa, não é porque eu parou. Dela foi lá olhar, foi conversar, a escola e tudo mais. Né? Então, dela começou a perceber o quê? Olha, a escola aqui ia muito bem, ela tinha tudo para ir muito bem. O diretor era muito antigo naquela escola. A comunidade participava, estava ali, estava presente na escola. Ajudando na festa junina, mas também lá no conselho de escola, tá bom. Né? Perfeito. A biblioteca era uma biblioteca minimamente boa, o prédio era um prédio bem organizado, e as famílias eram famílias preocupadas com os alunos, com os filhos, né? Daí a outra. O diretor mudava a cada 6 meses. A biblioteca eles tiveram que desmontar para poder fazer sala de aula. A comunidade, como era uma comunidade mais... ela tinha dificuldade de frequentar a escola. Não ia na escola nem para ajudar na festa junina e nem para... o conselho de escola. Nem para o conselho de escola, né? Então, ali você... Por exemplo, assim, o processo de avaliação, ela vai dizer assim, olha... essa escola aqui tem esses problemas. Mas simplesmente avaliar a escola, ela não vai resolver o problema. O problema é eu passo o seguinte. Tá bom, então olha, essa escola que é mais de periferia, então nós podemos fazer uma política de... quem trabalha nessa escola tem um salário um pouco melhor. Então quer dizer, aquele professor que começa a carreira lá naquela escola da periferia, ele vai querer continuar lá porque... né? Tem um adicional. É uma política. Claro. Né? A questão, a escola está crescendo, o bairro está crescendo, então nós vamos ter que fazer várias escolas. Né? E aí você vai... vamos ter que fazer algumas políticas para envolver a comunidade. E aí você vai montando. Mas você simplesmente chegar todo ano a aplicar uma prova, não diz nada. A prova desse final do ano, assim, esses exames, eles são legais. Eles dão bons resultados, eles informam dificuldades, né, que os alunos possam ter.
Mas mas só o ato de fazer a avaliação, ela não te faz você melhorar, né? Perfeito, perfeito. Interessante essa questão da variedade de causas. Professor Ruten, eu também te pergunto uma coisa, tia. O Brasil também passa por avaliações como o PISA e outros instrumentos da OCME, né? E nem sempre a nossa colocação seria muito boa, mas a minha pergunta ainda não é isso. É no seguinte sentido: considerando essa multiplicidade de causas que tu aponta, tá, desenvolver um sistema que avalie distintos países com diferentes realidades políticas, econômicas, sociais, países às vezes até mesmo expostos a determinados problemas relativos ao clima mesmo, certo? Esses instrumentos de avaliação, eles conseguem ser úteis para a mudança das políticas dos países? Eu me refiro a um país do norte global, com uma condição econômica totalmente diferenciada, com uma educação distinta da nossa. Os instrumentos deles são suficientes para evidenciar o conjunto de causas que deva ser modificado para melhorar o nosso sistema educacional como um todo? Olha, assim, como é hoje, não. Assim, não é. Por quê? Porque a gente tem, assim, vamos começar assim, porque seria bom ter um sistema mundial, assim, de avaliação, né? Seria, primeiro, porque você teria uma comparabilidade. Né? Então você diz assim, olha, os nossos alunos estão aprendendo, né? Estão mais ou menos que os outros, tal. Isso é legal. Ele é ruim no sentido do que nós colocamos um ranking, certo? E daí dizemos, o Brasil é o número tal. Oh, meu Deus, que porcaria de país que eu moro, né? Nossa, que ruim, nós somos ruins mesmo. Olha o nosso ranking. Bate lá nas costas, né? Tá, tudo bem. Daí passa-se coisa, vem o outro PISA, e lá, nosso país é ruim, não sei o quê. Não, isso não tem essa... Não serve para isso, né? Mas o que se poderia ajudar é como um ponto de pergunta, né? Assim, o que acontece que dentro desse instrumento que ele é limitado, aí a primeira coisa, reconhecer que ele é limitado. Então, ele consegue apreender até um determinado ponto, que é essa comparação a partir de algumas habilidades, competências que eles consideram interessantes. Aí, agora, o que está acontecendo com o nosso processo educacional para que a gente possa efetivamente ter um desempenho melhor, né? O que leva a isso? E aí, a partir dessas perguntas, aí a gente vai trabalhando. E essa avaliação não significaria assim, nós temos que ter uma avaliação, a gente não deve fazer todo o processo educacional para ter uma melhor avaliação, né? Então, não é como eu quero assim que o meu Palmeiras seja campeão esse ano, então eu avalio lá se os jogadores estão sendo expulsos indevido, não sei o quê, para melhorar, para ser campeão, para ser melhor que os outros, né? Não tem necessidade. Porque num ranking educacional, o ideal é que todos sejam bem, né? Mas, e aí também, a hora que você também começa a preparar para a prova, daí você esquece as multicausas. Porque como um instrumento, ele pega um aspecto, a hora que você direciona todo o seu processo educacional para que o aluno vá bem, não tem, né? Seria quase como eu perceber que eu vou lá no médico, vejo que o meu colesterol tá alto. Daí eu começo a tomar um remédio muito forte, que abaixa o meu colesterol, mas prejudica todo o restante da minha saúde. Eu não preciso ter só colesterol baixo. Colesterol baixo é um sintoma, ou colesterol alto é um sintoma. Se eu trato só esse sintoma e esqueço que eu preciso de saúde,
Aí não ajuda. Claro. Mas se eu vou lá no médico, percebo que eu estou com problema de colesterol, né? E ele persiste. Daí o médico faz um diagnóstico. Olha, você tem esse problema, vamos mudar a alimentação, vamos fazer mais exercício, vamos tomar um remédio numa dosagem que ele não prejudique a sua saúde. Perfeito. Né? Então, é a mesma coisa nesses processos de avaliação. Se eu pego só para ir bem na prova, ou se eu só tomo remédio só para ir bem no meu colesterol, eu não estou preocupado com a minha saúde como um todo, que é o que me interessa, claro. E não estou preocupado com a qualidade da educação como um todo. Perfeito, perfeito. Professor, e uma outra questão. Esse é um diálogo, para mim, apaixonante. Eu ficaria aqui o resto do tempo todo, mas a gente tem uma limitação temporal, não é? Eu estava discutindo e pensando nessa questão. Ao avaliar somente a aprendizagem dos conteúdos, por exemplo, matemática, português, inglês, francês, espanhol, enfim, o que esteja sendo oferecido, esse aspecto da humanização, como tu evidenciou na pergunta anterior, ele não é tanto tomado em consideração. Ou seja, a própria socialização da escola, ela não forma só alguém que faz cálculo, ela faz alguém que pensa o mundo e atua no mundo. Nesse sentido, a gente tem um processo que está acontecendo aí de mudança das cargas horárias, e eu não quero entrar na questão se deve ter disciplina X ou Y, porque não é esse o nosso diálogo, não é? Mas a minha pergunta é, numa eventual mudança das cargas horárias, ou seja, a desobrigação de certas disciplinas, que naturalmente são disciplinas que fortalecem a processos de humanização, tá? Como a avaliação pode indicar quais os melhores conteúdos, quais os aspectos de determinados conteúdos que contribuem não somente com um aprendente do português e da matemática, vamos dizer, mas um aprendente da solidariedade social, da preocupação com o outro, do olhar mais aberto para uma sociedade complexa e extremamente desigual como a nossa. Indo além do instrumento único. Né? Então, por exemplo, as avaliações que nós temos da educação básica, elas priorizam matemática e português. Acabou, né? Só isso. Mesmo que se pusesse ampliar os conteúdos, o que seria fundamental é você pegar outros instrumentos. Por exemplo, qual a quantidade de briga que tem dentro da escola? Perfeito. Está brigando, os alunos estão brigando mais? Se eles estão brigando mais, está havendo algum problema. E aí, ver outro... Não vamos enumerar, que eu já vi aqui que a nossa avaliação está no tempinho estourado. Estourou. Então, eu pegaria outros indicadores também, além disso. Muito bom. Professor, é realmente um prazer conversar contigo. Gostaria que a gente pudesse se estender mais, porque esse assunto é do nosso interesse, do interesse de quem nos acompanha, não é? Mas eu tenho que encerrar agora esta edição do programa em resumo. E se tu não assistiu completo o programa, chegou atrasado, nenhum problema. Digita no teu computador www.radio.fiscar.br e vai na aba podcast. Lá tu encontra não só este programa, quanto toda a programação da Rádio Fiscar, não é? E aproveito para sugerir que baixe também o nosso app no celular, porque com o app você pode concorrer a ingressos para show de rock, show de música MPB, show de danças, peça de teatro, enfim, uma série de coisas boas que a gente disponibiliza para o nosso público ouvinte. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua linda apresentação sobre esse tema, não é? Obrigado a todas e todas por nos acompanhar. Um grande abraço, até a próxima edição. Tchau. Um abraço. 95,3 FM.